Segunda-feira, dia 15 de novembro, a igreja hoje celebra a memória de Santo Alberto Magno. Vamos tomar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim? Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A tua fé te salvou. Hoje o cego Bartimeu dá-nos toda uma lição de fé, manifestada com franca simplicidade perante Cristo. Quantas vezes nos seria útil repetir a mesma exclamação de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim? É tão proveitoso para a nossa alma sentir-nos inteligente. O fato é que o somos, mas infelizmente poucas vezes o reconhecemos de verdade. E, claro está, fazemos o ridículo. São Paulo adverte-nos que tens que não tenhas recebido, mas se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias como se não o tivesse recebido? 1 Coríntios 4, 7. Bartimeu não tem vergonha de se sentir assim. Em não poucas ocasiões, a sociedade e a cultura do politicamente correto querem fazer-nos calar. Com Bartimeu não conseguiram. Ele não se encolheu, apesar de o mandarem ficar calado. Ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Que maravilha! Apetece dizer: Obrigado, Bartimeu, por esse exemplo. E vale a pena fazê-lo como ele, porque Jesus ouve, e ouve sempre, por mais confusão que alguns organizem a nossa roda. A confiança simples, sem preconceitos, de Bartimeu desarma Jesus e rouba-lhe o coração. Mandou que lhe trouxesse o cego e perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Perante tanta fé, Jesus não anda com rodeios, e Bartimeu também não. Senhor, que eu veja. Dito e feito, ver, a tua fé te salvou. Assim, pois, a fé, se é forte, defende toda a casa, diz Santo Ambrósio. Quer dizer, tudo pode. A fé tudo pode. Ele é tudo. Ele dá-nos tudo. Então, que outra coisa podemos fazer perante ele, se não lhe dar uma resposta de fé? E esta resposta de fé equivale a deixar-se encontrar por este Deus que, movido pelo afeto de Pai, nos procura sempre. Deus não se impõe, mas passa frequentemente muito perto de nós. Aprendamos a lição de Bartimeu e não deixemos passar ao largo. Segundo a narrativa de São Marcos, Jesus encontra-se em viagem rumo a Jerusalém, deixando atrás de si Cesareia de Filipe, ao norte da Galileia. Como nunca perdia um só segundo nem oportunidade, ele aproveitará esse percurso para ir instruindo seus discípulos, a fim de torná-los aptos à grande missão que lhes caberá, uma vez fundada a igreja. Ao iniciar-se essa caminhada, uma grande multidão se junta aos discípulos, sempre desejosa de assistir a mais um milagre ou de ouvir as maravilhas transbordantes dos lábios do Mestre. Como primeiro ato
desse trajeto está a cura de um cego. E por que Marcos e Lucas fazem referência a um cego? Uma boa maioria dos exegetas opina ser provavelmente que os cegos eram dois, conforme Mateus indica, mas um deles devia ser muito conhecido a ponto de Marcos tê-lo posto em cena com o nome próprio. Quanto ao lugar onde se teria dado o milagre, as explicações, se bem que diversas, visam fazer uma aproximação entre os evangelistas, concluindo em favor de um único acontecimento. Quase nunca falta a essas cenas evangélicas os aspectos carregados de cores, característicos do Oriente, os costumes marcados por um temperamento borbulhante e nada retraído se reflete tanto na atitude do cego Bartimeu como na reação da multidão contra os gritos dele. A cegueira, quer seja física, quer seja espiritual, é um mal índolo. A perda da vista, apesar de nos impedir de nos guiarmos nos espaços físicos, segundo nossas próprias deliberações e usando de nossa autonomia, inclina-nos à humildade e submissão aos outros, a confiar em seu auxílio. Por isso, quando bem aceita, ela pode ser um excelente meio de santificação. Muito pelo contrário, a cegueira espiritual priva-nos de elementos fundamentais para a nossa salvação, como são as misericórdias que desprezamos e nos faz correr terríveis riscos enquanto acumulamos as iras de Deus. Bartimeu lhe faltava um dos elementos essenciais para enriquecer-se. Por isso caiu inevitavelmente na pobreza, passando a viver de esmolas. Ao cego de Deus, entretanto, é possível fazer fortuna. Porém, debaixo deste ponto de vista, ele é ainda mais digno de pena quando se fecharem. Peçamos a Deus a graça, assim como aconteceu com Bartimeu, de poder enxergar, não só fisicamente, mas também espiritual, este caminho de salvação. Deus abençoe a todos. Tá difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A Prefeitura, junto à ST Trans, buscar a solução. Risopark. Através do aplicativo, seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa, trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas 2 cliques, seu José já ativou seu ticket. Seu José e Dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Risopark. E você, já baixou o app?